1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos iniciar a leitura a partir do verso 10. Eu queria que você estivesse muito atento ao que vai ser ministrado hoje. E também nos próximos domingos nós estaremos ministrando a primeira carta de Paulo, enviada aos Coríntios. Paulo aqui ele vai tratar de diversos assuntos, mas hoje eu vou focar só no capítulo 1. Eu tenho certeza que Deus tem muito a falar comigo, a falar com você. Então, que possamos estar atentos e entender aquilo que o Senhor tem a falar conosco, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 10, está escrito assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estefanas. Além destes, não me lembro de se batizei alguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para os que estão sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Amém? Sente glorificando o Senhor. Meus irmãos, há algum tempo eu estive estudando essa carta. Em uma manhã de consagração, de jejum e de oração, o Senhor falou ao meu coração para que pudéssemos ministrar a carta de 1 Coríntios. E o que eu vou ministrar aqui hoje, o que Giovanni vai ministrar no próximo domingo, e aí dando sequência, se faz necessário para que você esteja com os seus ouvidos sensíveis. Porque a Bíblia vai dizer: aquele que está em espírito discerne as coisas do espírito, mas aquele que está na carne vai discernir as coisas carnais. Por isso se faz necessário que você esteja no mesmo espírito e entenda aquilo que vai ser ministrado hoje, para que você possa absorver e também colocar em prática no seu dia a dia. O tema desta mensagem que eu darei hoje: instruções de Paulo para que os irmãos voltem à comunhão, para que os irmãos voltem ao primeiro amor. Assim como está escrito em Mateus, o primeiro, maior, grande mandamento é aquele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Qual é o segundo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que neste capítulo, Paulo observa algo que estava acontecendo na igreja de Corinto. E ele vai tratar de uma forma muito peculiar, de uma forma muito cuidadosa. Ele vai tratar de vários assuntos, mas principalmente no capítulo 1, ele vai tratar sobre divisões dentro da igreja.
Olhe que eu não estou falando na escola, não estou falando no ambiente de trabalho, não estou falando no convívio de amigos, não. É justamente isso que Paulo vai tratar no capítulo 1. Divisão dentro da igreja. E é sobre isso que nós vamos ministrar nessa noite. E quando a gente olha para o contexto da igreja de Corinto, sabemos que foi Paulo que fundou esta igreja em uma de suas viagens missionárias. Paulo conhecia bem o ambiente em que a igreja de Corinto estava. Era um ambiente que era entregue à idolatria. Era um ambiente que era entregue à prostituição. Naquela cidade havia um templo da deusa Afrodite. Aquela cidade também era um ponto muito importante, porque tanto em Corinto como em Éfeso havia 2 portos, onde praticamente todo mundo, todos os homens e mulheres passavam por aqueles portos. E nós vamos entender o que fez Paulo ir a esta cidade para pregar. O que fez Paulo enviar esta carta para os irmãos de Corinto. Ele escreve esta carta justamente quando ele fez a sua 3ª viagem missionária. Ele estava na cidade de Éfeso. E ao chegar em seus ouvidos o que estava acontecendo, ao chegar um relato do que estava acontecendo, como um pai cuidadoso, como um pai amoroso, ele decide enviar uma carta, enviando instruções, como aqueles irmãos deveriam se comportar, como aqueles irmãos deveriam lidar com aquela situação. Na verdade, sabemos que não foi só 1 Coríntios e 2 Coríntios. Paulo ele enviou 3 cartas, mas uma delas, de uma forma que não sabemos, ela se perdeu, ela não chegou à igreja. Por isso, nessa carta de 1 Coríntios, Paulo vai tratar de alguns assuntos. Na verdade, ele também está respondendo algumas perguntas que os irmãos o fizeram. E ele aproveita com o relato das casas da família de Chloe, ele aproveita e envia essa carta dialogando e mostrando tudo que estava acontecendo naquele lugar. É possível que o portador dessa carta tenha sido Tito. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 18, ele vai especificar. Mas agora eu quero falar um pouco sobre esta cidade. Essas 2 cidades ficavam uma de frente à outra, separadas apenas pelo mar Egeu. Naquele tempo, Corinto e Éfeso possuíam portos importantes. Por lá passava gente de todo mundo. E Paulo viu a oportunidade única de pregar o evangelho. Paulo chega a uma cidade por nome de Corinto. E quando ele vê que por aquela cidade, naquele porto, gente de todo mundo passava por aquele lugar, ele viu a oportunidade única de não só implantar uma igreja, mas como propagar todo o evangelho de Cristo naquele lugar. Porque ele sabia que pregando o evangelho ali, o evangelho ele iria se expandir por todo o mundo. Porque ali passava gente de todo mundo. Mas não era uma cidade fácil. Não era um local fácil de fundar uma igreja. Eram pessoas que tinham seus costumes. Eram pessoas que tinham seus deuses. E Paulo, através do evangelho, ele tinha o desafio de retirar toda aquela idolatria da cabeça, da mente daquelas pessoas e os direcionar ao verdadeiro Deus. Somente a Deus deve adorar. Somente a Deus devemos glorificar. E eles viviam na mentira, no engano, na prostituição. Mas Paulo chegou como uma luz naquela cidade para fazer a diferença, porque Corinto era uma cidade idólatra e vivia sobre a opressão do inimigo. E como eu já falei aqui, ele também existia na cidade de Corinto o templo da deusa Afrodite. Era a deusa deles, era quem eles adoravam, era quem eles reverenciavam. E Corinto era uma cidade importante da Grécia, um grande centro de artes e cultura e comércio. Não é de admirar que as trevas tinham sede naquela cidade. E quando se percebe que Paulo chega em Corinto como uma luz, as trevas não iriam deixar barato.
O inferno vai sempre se levantar quando você chegar como luz em qualquer ambiente. Por isso, o cenário de Coríntios era um cenário muito difícil. Um lugar onde a cidade era entregue à idolatria. Era um lugar muito atrativo, de grandes riquezas. Um lugar bom de comércio. Também não é de se admirar que um lugar tão famoso em suas riquezas, artes, fossem notórios. Os vícios, as prostituição. Era uma cidade que vivia sobre a opressão do inimigo. Mas é naquela cidade, uma cidade que era aprisionada pelas trevas. É naquela cidade, uma cidade totalmente depravada. É naquela cidade onde qualquer missionário, se chegasse ali, ele iria facilmente partir para outra cidade. Mas justamente em Corinto, quando Paulo chega nessa cidade, o Espírito Santo lhe enche de ousadia e mostra a Paulo a riqueza que seria naquele lugar. Até porque o Senhor não veio para os sãos, Ele veio para os pecadores, para os doentes, para aqueles que necessitam dEle. E os moradores de Corinto almejava, tinha sede, necessitava de adorar o verdadeiro Deus. E em uma das suas viagens missionárias, Paulo fundou essa igreja. E em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo responde a um comunicado que havia recebido, informando sobre sérios problemas éticos, doutrinários que havia se levantado na igreja, depois que ele tinha se retirado de Corinto. O cenário era esse. Enquanto Paulo estava em Corinto, a igreja estava uma bênção. A igreja estava crescendo. A igreja estava fervorosa. Os irmãos respeitavam Paulo. Os irmãos honravam Paulo. Mas quando Paulo saiu de Corinto, é aqui onde demonstra o caráter de um homem. Caráter não se demonstra na frente, mas se demonstra na ausência. Porque quando Paulo estava lá em Coríntios, era uma coisa, mas quando Paulo saiu, era outra completamente diferente. Era uma briga, era uma luta. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Por isso, Paulo vai escrever esta carta para resolver alguns problemas. Algumas áreas que precisavam urgentemente ser tratadas. Porque do jeito que a igreja de Corinto ia, elas iam dar de cara com as portas do inferno. A igreja de Corinto deixou de seguir o caminho de Cristo para seguir o caminho das trevas. A voltar às velhas práticas. A voltar aos velhos pecados. E Paulo sentiu a necessidade, a urgência de tratar alguns assuntos que ali existiam. E aqui eu quero destacar alguns. Primeiro, a imaturidade espiritual daqueles irmãos. Segundo, a imoralidade sexual por parte dos cristãos. Terceiro, intrigas e divisões dentro da igreja. Parece que essa carta está sendo enviada para um grupo de pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem a verdade, mas não. Ela está sendo enviada para uma igreja que foi doutrinada, que foi pastoreada pelo maior missionário que já passou por lá. E pasme, esta carta é direcionada para homens e mulheres que foram discipulados por Paulo. Confusão sobre relacionamento da vida de solteiro e da vida conjugal. Inúmeras outras questões doutrinárias. Fica evidente que por esta pequena lista, havia muitas coisas na igreja de Corinto que precisava ser tratada. E tendo em vista tudo isso, no capítulo 1, ele vai começar a abordar
Porque Paulo tinha visto pelo menos 2 pontos que se resumia em tudo o que estava acontecendo aqui no capítulo 1. Primeiro ponto, primeira parte, preferência individual versus unidade divina. Eles estavam preferindo mais o homem, idolatrando mais o homem do que a Cristo. É como o evangelista Gilberto acabou de falar aqui quando ele estava aqui cantando. O que é que te traz a IBM de Tibiri? Se for por causa da minha pessoa, você pode se levantar e pode ir embora, porque eu não tenho nada para te oferecer se do alto não for me dado. Eu não era nem digno para estar aqui, mas a prova é Ele me dar graça e ousadia. Por isso que nós vivemos da IBM de Tibiri, não é pelo pastor Carlinhos, mas é pela presença de Deus que habita neste lugar. E é impossível entrar por essas portas e não sentir a presença, e não dar glória, e não dar aleluia, porque o Espírito de Deus passeia sobre esta casa. Não é o pastor Carlinhos, não é o evangelista Gilberto, não é a missionária Rosinha, não é o evangelista Giovanni, é Deus que habita neste lugar. É Deus, é Deus, é Deus. Eu não tenho mérito nenhum. Eu já disse aqui e digo de novo, se Deus me tirasse daqui hoje, essa igreja continuaria crescendo como ela vem crescendo, porque não sou eu, é a presença dEle neste ambiente. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Ele também vai abordar a sabedoria humana versus o poder divino. Os homens estavam observando a sabedoria do homem. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria do homem. E eles precisavam entender isso. Esta carta é uma carta de um pai dando instruções, porque ele estava preocupado com o rumo que a igreja estava tomando. E um pai que ama o seu filho, ele decide enviar uma carta, dando instruções, exortações, para que eles voltassem ao primeiro amor. Para que eles voltassem a caminhar, como Paulo tinha chegado lá e tinha ensinado a eles. Acompanhe comigo, dos versos 1 ao verso 9. Paulo, ele vai saudar os irmãos, e ele vai deixar bem claro, que quem está enviando a carta é ele, é Paulo, que quem está sabendo de tudo que estava acontecendo ali era ele. E quem era Paulo? Quem foi Paulo na Bíblia? Você conhece. Foi levantado por Jesus Cristo. A gente não deve fazer acepções, não, longe de mim. Mas se a gente olhar todo o contexto histórico, Paulo, dentre todos, foi o que expandiu todo o evangelho, foi o que mais fundou a igreja, foi o que mais escreveu cartas. Paulo foi o que mais se preocupou. Paulo, ele não só ia lá, abria a igreja e esquecia, não. Ele dava assistência, ele ia lá, ele aconselhava, ele exortava, ele acompanhava, porque esse é o trabalho de um pastor. É acompanhar, é aconselhar, é tratar, é ajudar. E ele era uma pessoa presente no dia a dia, ainda que ele estivesse distante, mas ele enviava cartas, seja para responder os questionamentos dos irmãos, ou seja, para tirarem as suas dúvidas. E depois que ele sauda aqueles irmãos, depois que ele se apresenta, abrindo mão do seu apostolado e dizendo, olha, quem está falando aqui é Paulo. Se você observar em algumas cartas de Paulo, primeiro ele coloca o nome dele, Paulo, para depois colocar apóstolo de Jesus. Era uma forma humilde que Paulo tinha de enviar as suas cartas, sem usar a sua autoridade eclesiástica, porque ele poderia muito bem usar a sua autoridade, repreender e disciplinar todos ali, porque estavam todos em pecado.
Estavam todos tomando rumos diferentes. Mas como um pai carinhoso, amoroso, ele decide conversar, aconselhar e mostrar o caminho que eles deveriam andar. Essa era a preocupação de Paulo. E ele começa a tratar dos problemas de divisão que ali existia. E quando eu estava estudando, eu pude observar um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz assim, abre aspas, chegou até Paulo o que estava acontecendo em Coríntio, e ele fez questão de relatar quem lhe falou, e como foi falado. Foram das casas de Cloe. Observe a transparência de Paulo. Ele não vai dizer, me disseram. Não. Ele é bem transparente. Eu estou sabendo de tudo que está acontecendo aí. E quem me disse foi todos da família da casa de Cloe. Ele já começa fechando as brechas. Ele já começa aniquilando qualquer seta do adversário. Ele informou a igreja sobre o problema e deu nome de quem lhe informou o problema. Sabe por quê, irmãos? Precisamos ter essa transparência no nosso dia a dia. Porque é normal, é comum. Hoje em dia, se ouvir as seguintes expressões. O pessoal está comentando. Vieram me falar. Tu estás sabendo? Quem nunca ouviu um mensageiro de Satanás falando isso? Você pode dar glória junto comigo? Porque quem usa essas expressões nunca foi mensageiro de Cristo. Tu estás sabendo? O pessoal está comentando, vieram me falar. E ainda tem aqueles que comentam. Algumas pessoas estão descontentes, estão tristes. Que pessoas são essas? Por isso que para fechar essa brecha, Paulo ele diz quem foi que lhe falou. Observe, mas quando se pergunta quem foi, quando chega esses comentários nos nossos ouvidos, que a gente pergunta, quem foi que falou isso? A gente não está generalizando, mas são pessoas, mesmas pessoas que vão lhe falar, não, deixa quieto, é melhor a gente não falar sobre isso não. Não, a pessoa pediu para mim não falar. Estou mentindo? Ou é assim que funciona? A irmã até riu ali, é para rir mesmo. É assim que funciona. Mas aprenda isso. Quem sai da sua casa para falar mal de outra pessoa a você, vai sair da sua para ir para a casa de outro e falar mal também de você. Por isso, quando chegarem na sua casa para dizer, tu estás sabendo, diga o nome. Eu não posso, então vá-se embora, que você é mensageiro das trevas. Não, foi fulano, pronto, fica aqui que eu vou ligar para ele agora. Vou ligar para ela agora, a gente vai resolver isso agora. É assim que se resolve, é simples. É assim que se resolve. E quando tem coragem de falar quem foi, tem medo. Porque normalmente quem vem com essas pronúncias, que a gente diz, chama fulano, tem medo de ficar cara a cara, frente a frente. Por quê? Quando se vai ver a verdade, aquela pessoa que trouxe a mensagem, Giovanni, já aumentou um bocado. E sabe que se a pessoa estiver de frente, não vai sustentar, porque a conversa já foi aumentada. Mas em nome de Jesus, através dessa mensagem, eu repreendo todo espírito de fofoca, de contenda, dentro da IPM de Tibiri. Vai ser arrancado hoje. Não dê brecha para as trevas. Porque o diabo quer só um pezinho. Ainda que você não fale nada, mas escute. Quando a bomba estourar, vai dizer, e fulano também estava sabendo. Foi assim que eu estava conversando hoje com o João Kleber, não é desse jeito, João? Você não falou nada, mas você parou para ouvir e deu ibope para as trevas. Você já é cúmplice. Você já é cúmplice. E Paulo está tratando sobre isso. Por isso, você não souber ouvir um
Entende isso? Você não soube ouvir a conversa? Diga para a pessoa que está do seu lado, então agora, diga mais forte, então agora, aprenda a resolver. Porque se você parou para ouvir, então agora você tem que aprender a resolver. Para desfazer o malanhado de Satanás na sua vida. Sim ou não? E através de 1 Coríntios, Paulo vai nos ensinar bem direitinho como tratar desses casos de disse-me disse dentro da igreja. O antídoto está aqui, é palavra, é bálsamo. Paulo ele é específico quanto ao informante. Ele não vai dizer, eu fiquei sabendo, fulano não. Ele vai dizer, olha, foi os da casa de Cloe que me disseram que está acontecendo isso, isso e isso. Aqui já se dá para entender que Cloe e sua casa eram aqueles que não tinham se contaminado. Eram aqueles de caráter inabalável. Eram aqueles que disseram, Paulo, está acontecendo isso e tem uma coisa, me bote de frente a frente que eu sou mulher, que eu sou homem para dizer na cara. Não tinha meio termo não. Às vezes a gente brinca, mas eu gosto de Edinho. Edinho não tem meio termo não. É direto, né, Edinho? É rasgado, como ele diz. Mas às vezes é necessário isso, meu irmão. Sabe por quê? Você sabe por quê? Jesus disse assim para Pedro, Pedro, joga a tua espada fora. Jesus disse isso. Jesus disse assim, Pedro, guarda a tua espada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, agora não, Pedro, mas lá na frente tu vai precisar, guarda ela. Não lança fora não. Guarda a tua espada. E Paulo vai tratar desses assuntos. E eu preciso que você entenda isso, aprenda isso. Quando as coisas são tratadas com transparência, o mal é tratado, é resolvido, não deixa ferida e nem deixa mágoa, é ponto final e acabou-se. O mal é arrancado pela raiz, meu irmão, quando se é tratado por transparência. Eu lembro-me como hoje, nosso pastor presidente sempre conta um testemunho. Chegou um casal no seu gabinete. Um casal que o dízimo dele era altíssimo. E eles se acharam no direito, porque davam um bom dízimo na igreja. Foram no gabinete e disseram, pastor, tem uma queixa contra o irmão fulano e ciclano. E o pastor escutou. Só que quando o pastor estava escutando, ele estava mandando uma mensagem aqui, ó, vem os dois para cá agora. Quando o casal terminou de falar, de meter o cacete, o outro casal entrou pela porta. O pastor disse, pronto, agora fala na frente dele o que você acabou de me dizer. Sabe o que aconteceu? O casal foi embora, saiu da igreja. Porque as pessoas mau caráter, muitas das vezes fogem do problema, não quer encarar e não quer resolver. Porque é mais fácil ir embora, fugir, correr, do que assumir e dizer, eu errei, me perdoe. Eu quero me corrigir. Eu falei errado, eu exagerei. Não é vergonha não, irmão, você pedir perdão não. Não é vergonha não. Isso se chama temor de Deus, é sinal que você compreendeu que você errou. E enquanto nós estivermos aqui, você vai errar mesmo. Você vai pecar mesmo, você precisa estar com os ouvidos e o coração aberto a pedir perdão a quem você magoou, a quem você falou mal. É isso que importa. Por isso precisamos entender isso. O fato de Paulo se referir aos da casa de Cloe indica que este relatório não era constituído de rumores ou de burburinhos. Não, tinha fundamento, tinha base. Tinha testemunha, tinha prova. Não eram palavras lançadas no vento, não. O que ele estava falando tinha testemunhas. Isso também sugere que Cloe era uma mulher de caráter e de confiança. Outro comentarista, William MacDonald, olha o que ele vai dizer sobre isso. Abre aspas. Ao citar os nomes de seus informantes, Paulo define o importante princípio da conduta cristã dentro da igreja. Só devemos passar adiante notícias sobre os nossos irmãos em Cristo se estivermos dispostos a ter o nosso nome associado a tais informações. Por quê? Simples. A aplicação deste princípio nos dias de hoje evitaria grande parte das fofocas que contamina a igreja de Cristo.
Fecha aspas. Ou seja, se você é homem, se você é mulher, para chegar em qualquer pessoa e falar algo de outra pessoa, seja homem e mulher para falar também na frente dele e na frente dela. Mas não faça aqueles grupinhos, porque é notório. Tem um grupinho ali, quando a gente se aproxima, se afasta tudinho. Mas o Senhor está arrancando esse mal hoje. O Senhor está colocando por terra todo espírito de contenda, todo espírito de divisão. Precisamos entender o que Jesus disse. O que contamina o homem é o que sai, não é o que entra. Cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala. Foi o que o evangelista Edinaldo iniciou aqui, na saudação de abertura do culto. Devemos ter cuidado com o que falamos. Devemos ter cuidado com a nossa pronúncia. E percebe, irmãos, que esta carta, ela não foi direcionada para homens, para meninos, não. Ela foi direcionada para homens e mulheres adultos. Não foi para crianças, não foi para bebezinho, não. E quando ele escreve em sua carta, no capítulo 13 de 1 Coríntios, e o verso 11, ele vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, andava como menino, mas logo que eu cheguei a ser adulto, eu acabei com as coisas de... E por que a gente ainda insiste com as coisas de menino? E na verdade, os meninos, as crianças, às vezes são mais prudentes do que eu e você. Por quê? Se botar duas crianças agora aqui, elas brigarem, um dar um soco no outro, jogar uma pedra, pegar um brinquedo, conte os minutos para vocês verem eles brincando ali de novo. Mas o adulto experiente não, passa meses sem se falar, não olha nem na cara, não dá nem a paz do Senhor, quando vai de frente, vira o caminho. Pode rir, Walter, o caso é sério. Aconteceu com o Walter ali, já estou vendo já. Por isso precisamos acabar hoje com as coisas de menino. Você não é mais menino, você é homem, você é mulher. Você foi chamado para fazer a diferença. E este é o cenário da igreja de Corinto. A verdadeira falta de maturidade espiritual. Eles estavam perdendo o verdadeiro foco, que era o quê? Pregar o evangelho. Eles estavam perdendo o foco daquilo que eles foram chamados. Ei, você não foi chamado para estar com contenda, com divisão, com disse-me-disse dentro da igreja, não. Em nome de Jesus, eu e você foi chamado para pregar o evangelho de Cristo, para propagar o evangelho de Cristo. Foi para isso que nós somos chamados. E a igreja de Corinto estava perdendo o verdadeiro foco, idolatrando a homens. Ah, eu não gosto de fulano, mas eu gosto de ciclano. Ah, eu não vou com a cara de Beltrano, mas Beltrano eu já gosto. Aí Paulo acaba com isso e diz assim: por acaso fui eu que fui crucificado no lugar de Cristo? Porque vocês estão dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e ainda tinha aquele santarrão, viu, irmão? Que dizia, eu não sou de nenhum dos três, eu sou de Jesus. Porque sempre tem aquele santarrão, né? Sempre tem. Coisa que não era difícil para eles. Porque antes eles viviam na idolatria de homens, na idolatria de deuses, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê. Mas depois que Paulo chegou lá em Corinto, que pregou, eles conheceram o verdadeiro Deus. João 8,32 está escrito: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertarão em nome de Jesus. Vocês já foram libertos, não queira retornar para o Egito, deixe as práticas pecaminosas do passado para trás. Foque naquilo que você foi chamado, ganhar vidas, pregar Cristo, sarar os feridos, ajudar os necessitados. Precisamos voltar ao primeiro amor e focar naquilo que Deus nos chamou. Porque eu e você, nós somos lavrados e remidos pelo sangue de Jesus. Porque com essas atitudes, a igreja de Corinto estava envergonhando a Cristo.
Aqueles em que outra hora eles diziam: nós servimos a Jesus, mas com as suas atitudes, com as suas práticas, eles estavam envergonhando o nome de Cristo. E as nossas atitudes, as nossas práticas, elas falam mais do que as nossas palavras. Porque somos observados. Somos observados. Facções e partidos se formavam na igreja de Corinto. E cada um afirmava ter um líder distinto. Alguns declaravam a sua preferência por Paulo, outros por se identificar com Apolo, outros ainda por Cefas. Na verdade, era um demônio chamado divisão, que tinha entrado dentro da igreja de Corinto, e estava ceifando a comunhão, a união dos irmãos. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, Jesus vai repreender esse mal nas nossas vidas. Não só aqui dentro da igreja, como na tua casa, no teu ambiente de trabalho, na tua vizinhança. Principalmente no ambiente de trabalho, quando nós estamos na igreja. Precisamos nos policiar. Precisamos entender. Você não foi colocado em determinado lugar só para trabalhar, não. Jesus quer te usar naquele lugar. Jesus quer usar você como instrumento ali para pregar a palavra, para evangelizar, para alcançar aqueles que estão ali que não conhecem a Cristo ainda. E um demônio chamado divisão tinha invadido a igreja de Corinto. Só que lá tem um detalhe. Na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, ainda existia os remanescentes naquele lugar, que não se contaminaram, que não deram ouvido às trevas, que entendiam que aquilo ali era uma ação do inimigo, e não aceitaram a ação pecaminosa do diabo dentro da igreja. Eram pessoas de caráter, como os da casa de Cloe, que não se contaminaram e nem viviam nas rodas dos escarnecedores. Ainda existem homens e mulheres tementes a Deus que fazem a diferença na terra. Ainda existem homens e mulheres que não se prostraram. Talvez você possa usar o que Paulo escreveu lá em Éfeso. Mas, pastor, a nossa luta não é contra o nosso irmão, é contra os principados e potestades. De fato, e você tem razão, é verdade. Mas isso aqui não anula a sua responsabilidade e o seu compromisso. Não pense você que você não vai ser cobrado por isso, não. Porque todos nós vamos ser cobrados pela nossa conduta e por aquilo que nós falamos. Quando chegar naquele grande dia, Cristo vai pedir para ver as tuas mãos. Ele quer ver os frutos, porque as ferramentas foram entregues, os dons foram entregues para o crescimento da igreja, e muitos estão encostando seus dons e talentos para ser mensageiro das trevas, para ser mensageiros de Satanás. Mas o Senhor, na noite de hoje, me convida e te convida a voltar ao primeiro amor, a viver em união, em comunhão, guerreando contra as trevas. É isso que precisamos fazer. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, até os escolhidos serão enganados. Quanto mais eu e você. O diabo enganou Judas, enganou Pedro. Quanto mais eu e você, o que ele não pode fazer com a gente? Quanto mais comigo e com você. E nós vamos dar conta. Porque quando agimos com imprudência, nós seremos cobrados. A nossa vida espiritual deve estar intacta com Cristo. Não podemos se envolver com quem não deve. Você abre brecha para o diabo destruir a sua comunhão com Cristo.
E eu vou dizer algo aqui que eu creio que muitos aqui já ouviram. Minha mãe cansou de me dizer isso. Me diz com quem tu andas. Quem sabe o resto? Me diz com quem tu anda. Com quem você tem andado? Quem são os teus amigos? Será que são de oração? Será que senta contigo para estudar a palavra? Ou chega para você e diz, ficar sabendo? Estão comentando. Ou a sua resposta vai ser, chegasse atrasada, já estou sabendo de tudo. Tem mensageiro de Satanás que chega atrasado mesmo. Me diz com quem tu anda. Eu digo quem tu és. Meus amigos. Normalmente a gente vai dizer assim, mas eu confio nele. Eu confio nela, é por isso que eu desabafo com ele, eu desabafo com ela. Mas você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Maldito é o homem que confia no outro homem. Vai confiando, vai desabafando, vai contando tudo. Meu celular aqui está cheio de mensagem, de pessoas que vocês confiam. Maldito homem que confia no outro homem. Você quer se aconselhar? Você quer conversar? Procure homens e mulheres de Deus, que vão lhe direcionar e lhe aconselhar para o seu crescimento. Precisamos andar com quem de fato vai nos ajudar, não nos contaminar mais ainda. Certa feita, eu passei um cenário muito difícil. Quase um ano sem trabalhar. Tinha uma arrombada a loja, a ótica que eu tinha. Carro atrasado, apartamento atrasado, não fazia mais feira, comia na casa da minha mãe. Um verdadeiro processo. E de repente Deus abre uma porta. Quando eu cheguei na empresa que preenchi o currículo, que eu entreguei na mão da menina, e eu disse assim para ela, olha, aí tem opção, se puder viajar, passar um mês, 2 semanas fora, pode contar comigo, eu estou aqui para o que der e vier. Eu estava precisando, irmãos. Quando eu entreguei o currículo, que eu segurei numa ponta, ela na outra, ela olhou nos meus olhos, e ali eu vi que era o próprio Deus. E ela disse para mim, não se preocupe, porque a vaga é sua. Está cheio de currículos ali, mas a sua vaga já é garantida. Eu novo na empresa, com 2 semanas, os antigão lá, tudinho dava trabalho na empresa. Se reúne para fazer uma greve. Ei, novato, tu vai participar também. Eu disse, como é a história? Eu me envolver aí? Vou não, meu amigo. Eu sei da minha necessidade, eu sei quem me colocou aqui. Se vocês quiserem, podem ir. Mas eu vou ficar na posição que Deus me colocou. Eu não me misturei. Eu não me contaminei. Eu tinha acabado de chegar. Sabe qual foi o resultado? Durante um ano, foi saindo tudinho, trocado por outros. É assim que acontece no nosso dia a dia. Porque Satanás, ele só quer se utilizar da gente. Depois descarta e joga fora. Por isso precisamos estar atentos. E a repreensão e indignação de Paulo vem nos versos 13 ao 17. A formação de partidos dentro da igreja constituía na negação da unidade do corpo de Cristo. Seguir líderes humanos era o mesmo que desprezar aquele que havia sido crucificado por eles. Quem se identifica com o homem esquece que no batismo havia confessado a sua fidelidade exclusiva a Deus. É o que a gente falou aqui no início. Se você vem para a IBM de Tibiri por causa do pastor Carlinhos, se você vem para a IBM de Tibiri por causa da missionária Kelly ou demais irmãos, você está vindo para o lugar errado. Venha para este lugar porque você sente a presença de Deus. Porque você sente a graça de Deus nesse ambiente.
Porque Deus fala com você, porque Deus lhe exorta. Deus não é aquele amiguinho que só passa a mão na sua cabeça, não. Quando você está errado, Ele olha para você e diz, está errado e pronto. Aqui tem palavra, mas também tem doutrina, tem disciplina. E há aquele que trilhar os caminhos errados. Porque o anzol de Deus está aqui, ó. E quando Ele joga, Ele puxa. E quando Ele puxa, dói. Por isso chega de estar idolatrando o homem. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Estamos perdendo o verdadeiro foco. Eles precisavam entender que Cristo era mais importante que Paulo, mais importante que Apolo, mais importante que Cefas. Era Cristo que era o alvo, Cristo que era o foco. A Ele a glória, a Ele a glória, a Jesus. Não tem Paulo, não tem Apolo, é dele a glória. Por isso precisamos voltar ao primeiro amor, à verdadeira essência. Eles estavam se ocupando com aquilo que não devia. E eles deveriam focar em pregar o Evangelho, em ganhar vidas para Cristo. Mas estavam formando os grupinhos dentro da igreja, destruindo a união e a comunhão dos irmãos. Meu amigo, Deus cobra. Ai daquele que se levantar contra a igreja de Cristo. Deus cobra. E a cobrança de Deus não é igual a minha, a sua, não. A gente estava numa situação agora há pouco. Ali na frente, teve uma pessoa que disse assim, a tua sorte é porque o pastor está aqui, senão tu ia ver. Porque Deus é misericordioso, mas o homem não é não. Deus é misericordioso, mas o homem não é. Por isso nós precisamos entender. Tudo isso fazia parte da preocupação de Paulo. A igreja de Corinto começou a se dividir internamente. Por quê? Porque em vez de influenciar o mundo com o evangelho, o mundo estava influenciando a igreja com suas práticas mundanas. Você vai ver aqui no livro de 1 Coríntios que tinha coisas que só é vista lá fora, mas estava acontecendo dentro. E essa carta era uma carta de exortação para que eles parassem com aquilo. Era Deus dizendo, olha, estou dando a última chance. Acabe com isso, encerre com isso. Senão eu entrarei com justiça. Porque Deus, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Por isso precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Precisamos entender e voltar ao primeiro amor, urgentemente. Você entende isso que está sendo pregado aqui hoje? Se afaste das rodas dos escarnecedores. Ah, mas minha amizade é de anos, se não está te fazendo bem, corre, meu irmão, se distancia. Anda com quem vai te levar para Cristo, para quem vai falar de Cristo, para quem vai pregar o Evangelho. Ah, mas o bichinho precisa de mim, a bichinha precisa de mim, ela precisa de Cristo, ele precisa de Jesus. Enquanto tu estiver sendo a muleta para aqueles que pegam carona na tua fé, tu vai continuar se afundando. E a Bíblia diz, poderia um cego guiar outro cego? Vai cair os dois. Vai cair os dois no buraco. Porque um cego não guia outro cego não, meu irmão. Decida hoje parar de ser a muleta. Tem muita gente pegando carona na tua fé. Se afasta. Se não quer nada com Cristo, se afasta. Se não quer nada com Jesus, se distancia, porque senão tu vai comprometer a tua comunhão com Cristo, a tua comunhão com a igreja. O diabo vai te afastar, vai te distanciar. E não é isso que o Senhor quer. O Cristo quer uma igreja unida, em comunhão, vivendo o verdadeiro evangelho.
O próprio Paulo em Gálatas vai dizer: se ainda que descesse anjo do céu, pregando o teu evangelho que não for esse, desconsidere. Amém? Esta mensagem é como azeite na ferida. Pode estar ardendo hoje, mas se você entender o que Cristo está fazendo, tenha certeza que você vai sair daqui curado e restaurado. Essa mensagem ela é igual a meteorolato das antigas. Colocava, chega, dava aquele pulo. Mas traz cura para a alma. Traz refrigério para a alma. Decida hoje uma mudança de caráter, uma mudança de vida. Se afaste daqueles que não te levam para Cristo. Entenda isso. A salvação continua sendo individual. Você não vai levar o teu marido, mulher. Você não vai levar a tua esposa, homem. A salvação